Tá piscando, tá gravando. Internautas, tudo bem aí com vocês? Tudo certo? Tudo maravilha? Aqui quem vos fala é Robson Rodrigues e esse é o canal Piscou Gravou. Internautas, faz um tempo aí que... Tempo não, algumas semanas aí, né, que a gente não bate um papo. E aí, na verdade, eu estou devendo aí uma conversa aí com vocês. No último bate-papo que nós tivemos, que foi para concluir ali o assunto viagem à Bahia, eu expliquei os detalhes aí do aluguel do Nivus, né? Até cheguei a mencionar que passarei a adotar o aluguel de carro para as minhas viagens longas, até mesmo quando adquirir um novo carro, né? E se eu não me engano, eu acho que eu cheguei a mencionar aí naquele último vídeo que eu tive um perrengue. Um contratempo, e um baita contratempo, diga-se de passagem, eu diria, né? Durante essa viagem, numa das vezes que eu fui para a Bahia. Inclusive esse até é o tema do nosso bate-papo, sobre perrengues na estrada. Então eu vou te contar, vou contar para vocês o que aconteceu comigo, né? É claro que tudo serve de experiência, então eu vou compartilhar a minha experiência com vocês, espero que sirva de ajuda, né? Mas claro, temos que lembrar que tem certas coisas que fogem do nosso controle, né? Mas o importante nós sempre temos que nos cercar de todas as situações, prever essas situações, para que tudo venha a sair dentro do planejado, né? Talvez você pense assim, poxa, ou talvez seja esse o seu medo, se você nunca fez a sua viagem de carro, talvez você tenha este medo, e é válido este medo, tá? Esse receio, puxa, mas se eu ficar no meio do caminho, no escuro, numa estrada deserta, e agora? O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer para que isso não aconteça? Lembrando que tem certas situações que fogem do nosso controle. Mas alguma delas você pode se prevenir, né? Então, quando aconteceu esse perrengue comigo, antes de eu iniciar, lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like e compartilhe os vídeos. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer e dessa forma você também vai estar ajudando outras pessoas também que têm o mesmo receio que você. Tá bom? Bom, retomando, antes de eu ter o Cruze, essa situação aconteceu comigo quando eu tinha um C4. Eu tinha um C4 hatch, não um hatch 2 portas, aquele hatch 4 portas. Era um C4 hatch 4 portas. Esse carro ele era 2009. Eu adquiri esse carro no ano de 2015. Então, portanto, era um carro seminovo, ele estava com 70 mil rodado. Eu fui o terceiro dono desse carro. Esse carro era de um familiar, então era um carro de confiança, as manutenções em dias. Contanto que quando eu adquiri esse carro, ele estava com 70 mil rodado, eu não precisei fazer muita coisa. Para vocês terem uma ideia, a correia dentada dele era nova, né? Então não precisei fazer, na verdade, não precisei fazer nada, só trocar o óleo, né? Bom, enfim, adquiri esse carro em 2015. Desde então eu sempre fiz viagens longas com o C4. A primeira viagem que eu fiz com ele, eu adquiri ele em outubro de 2015. A primeira viagem que eu fiz com ele foi em fevereiro de 2016. Eu fui para Maringá. Aqui em Maringá, se não me engano, dá 680 quilômetros, alguma coisa assim. Então eu fui e voltei tranquilo, né? Depois, no ano seguinte, em 2017, eu fui para casa dos meus familiares, ali no norte de Minas, em Turmalina. Daqui lá dá quase 1.100 quilômetros. Então fui, voltei tranquilamente, o carro cheio.
né? Depois, no outro ano, eu fiz uma viagem para a região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Daqui lá também dá uns 700 quilômetros. Fui, voltei tranquilo, andei, fiz um outro passeio por lá, rodei bastante. No outro ano, eu fui para Minas novamente. No outro ano, bom, enfim. Eu fiquei com esse carro até 2022. Fiquei 7 anos com esse carro. Peguei ele por 70 mil, vendi ele com 140 mil rodado. E sempre viagens longas. Se a gente for colocar, rodei aí praticamente 10 mil quilômetros por ano. Então, eu rodava mais carro de garagem, rodava com ele, a minha esposa que rodava com ele, mais com ele dentro aqui do bairro aqui, era para levar a criança na escola, tal, médico, era coisa assim. Só trabalhava com carro de final de semana, quando estava de plantão, né? E então era um carro mais para viajar mesmo. Diga-se de passagem, é um carro muito bom de estrada, viu? Quem já dirigiu o C4 Palas, o C4 hatch 2 portas, ou o hatch 4 portas, é um carro muito confortável, é um carro muito gostoso de se dirigir na estrada. Bom, enfim. Então eu sempre fiz as manutenções e nunca me deixou na mão. E aí existe até mesmo aquela situação que tem pessoas que têm certo preconceito com carro francês, né? As peças são caras, o carro dá problema, né? Não, o carro não dá problema. O carro só vai dar problema se você não fizer manutenção preventiva. Se você deixar para fazer a manutenção corretiva, você vai ter dor de cabeça mesmo e você vai gastar dinheiro, assim como qualquer outra marca ou qualquer outro veículo. Então, com um carro que não me deu problema. Tá? Bom, antes de eu ir para a Bahia em janeiro de 2022, em 2020 nós tínhamos feito uma viagem para a região dos Lagos, né? Rodamos aí ao todo aí, uns 1.300 quilômetros e logo em seguida fui para Minas, rodei quase 3.000 quilômetros também. Aí veio a pandemia. Aí na pandemia não tinha como viajar, não saímos de casa. Então ficamos aí o ano de 2020, de 2021. Aí depois saiu as vacinas, tal, aquela coisa, teve um relaxamento da pandemia, quando a situação já estava mais controlada. Em janeiro de 2022 nós fizemos aí a viagem lá para a Bahia, primeira vez que nós fomos. Já tínhamos ido outras vezes, mas depois de um tempo essa foi a primeira vez que nós fomos, né? E aí eu fiz uma bela de uma revisão no carro. Eu troquei todas as peças de manutenção que você poderia imaginar. E na parte do motor, aí troquei bomba d'água, uma coxinha do motor, uma série, e ele estava com vazamentinho de óleo, né? Tava babando um pouquinho. Eu venho no mecânico aqui, na rua onde eu moro, era um mecânico que eu sempre levei o carro ali para ele. Né? Eu sempre levei o carro ali para ele. Bom, levei o carro para. Combinei com ele que dia que eu podia levar o carro. Falei, olha, eu quero fazer tudo isso aqui. Levei. Ele falou, olha, eu vou ficar com o seu carro aí no máximo 6 dias, porque trabalha ele e mais uma outra pessoa. Levei as peças. Conclusão, esse carro ficou 20 dias com ele. Como era final de ano, era o mês de novembro, eu percebi que ele pegava muito serviço. Eu comecei a notar que ele não estava dando o serviço de qualidade que tinha que dar ao veículo. Bom, conclusão, resolveu, troquei, peguei o carro. Chegou o mês de janeiro para fazermos a viagem à Bahia. Inclusive, na época, eu tinha passado um bom tempo abastecendo o carro com etanol. E como naquela época estava compensando abastecer com gasolina, eu fui com gasolina. E eu até mesmo comprei dois aditivos da Kolbe, o Perfect Clean da Kolbe,
para poder colocar no tanque de combustível, né? Bom, saímos daqui de São Paulo, era por volta de 2 horas da manhã. Segui viagem, mesmo trajeto, né? Rodovia Fernão Dias, 040, rodovia dos Cristais ali em Cordisburgo, 259, 367. Tá. Então eu rodei até Belo Horizonte, abasteci o carro novamente, e é o que nós sempre... A gente planeja, né? Dormir lá em Araçuaí. Quando faltando 30 quilômetros para chegar em Araçuaí, isso já ia por volta de umas 6 horas da tarde, o carro deu um tranco. Tum. O carro começou a dar um tranco. Falei, puxa, o que será que aconteceu? Imaginei, falei, bom, combustível ruim. Consegui chegar até o hotel onde a gente ia dormir, lá em Araçuaí. Perguntei sobre o gerente do hotel, sobre mecânicos ali e tal. Ele me indicaria um no outro dia. Bom, levantei no outro dia, levei o carro no posto, abasteci, coloquei o aditivo, o carro ficou uma maravilha. Vamos seguir viagem, seguimos viagem. Eu rodei 70 quilômetros, o carro começou de novo, dá aquele tranco. E perder força. Aí eu estava chegando em Itaubim. Falei, bom, vou ter que procurar um mecânico. Aí você fica aquela coisa assim, puxa, você na estrada procurar um mecânico, é agora que eu vou gastar dinheiro. Todo mundo pensa, e na verdade é o que acontece, né? Bom, procurei um mecânico, aí fui numa mecânica, aí o rapaz falou, puxa, expliquei para ele o que estava acontecendo, expliquei para ele, falei, eu passei 1 ano abastecendo com etanol, eu comecei a abastecer com gasolina. Ele falou, bom, precisa passar um scanner. Eu não tenho, eu vou chamar um outro mecânico para vir passar o scanner. Eu falei, bom, eu senti um certo alívio porque não ficou inventando problema. Ele falou, não, vamos ter certeza, vamos passar o computador. Chamou outro mecânico, fomos até a mecânica dele, ele passou o scanner, ele falou, teu carro não está lendo gasolina, ele está lendo etanol. Então eu vou fazer um reset aqui, vou resetar aqui o módulo para ele poder ler gasolina. Falei, ótimo. Me cobrou R$80. Falei, olha que maravilha. Aí eu não sei o que me deu na minha cabeça, falei, me dá o seu cartão. Peguei o cartão dele. Tá? Segui viagem. Eu rodei 17 quilômetros. O carro de novo. Começou a falhar, dar aqueles trancos, diminuiu a velocidade e apagou no meio da 367, acendeu ali a luz da bateria, consegui colocar o carro no acostamento, dava na chave, o carro apagou. Não tinha sinal de celular. Isso era 10 horas da manhã. Falei, puxa, e agora? 10 horas da manhã não. Era meio-dia. Falei, puxa, e agora? Aí, meio-dia não, 11 horas. 11 horas da manhã. Aí encostei o carro cheio, consegui parar debaixo de uma árvore, saí procurando sinal de celular. Aí achei uma porteira bem pra frente, ver se tinha alguém em casa. Aí eu percebi que parou 2 carros do lado do meu carro, onde estava minha esposa e meu filho. Um carro voltou ao meu encontro, né? E falou, a minha esposa falou, o carro quebrou, né? Não, vamos ali. Aí contei mais ou menos, um outro carro era de uma família, um senhor e uma senhora que tinha uma fazenda ali do lado. Ficou ali com a gente. Eu falei, puxa, olha, contei a história, né? Falou, eu precisava ligar para esse rapaz aqui, né? Aí os 2 senhores que falaram, não, a gente conhece ele. Liguei lá pro rapaz, me emprestaram o celular, liguei. Fomos lá buscar ele, voltamos. Ele fez todos os testes, não resolveu. Ele falou, teu carro é problema elétrico, tem que levar para a oficina. Liguei pro guincho do seguro, consegui ligar pro guincho do seguro, o guincho do seguro veio, levou, voltamos pro centro de Itaubim. Mexeu. Ele falou, não estou conseguindo resolver. Vamos chamar um outro eletricista, só que agora só no outro dia de manhã. Dormimos em Itaubim, o outro eletricista chegou. Olhou, o carro estava vazando um pouquinho de óleo. Não entendi o porquê. Mas ele mexeu ali, tal, parte elétrica, ele passou o scanner e falou, teu carro ainda está lendo etanol. Ele falou, eu vou reiniciar, não vou só resetar, eu vou reiniciar o módulo. Ele fez lá uma outra coisa. Bom, segui viagem.
Eu rodei 60 quilômetros, o carro de novo começou. Parei no posto de combustível, liguei o carro. Aí ele começou a fazer isso, a cada 50, 60 quilômetros ele fazia isso. Eu desligava, eu ligava o carro de novo, ele voltava ao normal. E assim eu consegui chegar até Porto Seguro. Eu dava aí uns 350 quilômetros, só que cada vez ia diminuindo o espaço. Cheguei na pousada. Perguntei de um mecânico, aí eu me indicar um no outro dia. Aí no dia eu saí com o carro normal. Andando no dia o carro normal. Aí eu falei, bom, deixa eu ir num lugar longe. Eu ia até numa outra cidade, Eunápolis, para fazer um teste. Quando eu rodei 30 quilômetros, o carro de novo começou a dar o mesmo problema. Voltei, liguei para o meu mecânico aqui em São Paulo. Falei, ó, o carro está fazendo isso, isso e isso. Ele falou, abastece com etanol. Abasteci com etanol, completei o tanque com etanol, comecei a rodar. Fiquei 8 dias lá em Porto Seguro. Aí eu ia para Arraial da Ajuda. Quando eu fui para Arraial da Ajuda, na fila da balsa, o carro fez um barulho estranho. Ele começou a piscar, ficar doido, porque o estranho era tudo eletrônico, e apagou. Tive que sair da fila da balsa, ligar para o seguro para ver o mecânico veio, conseguiu fazer alguma coisa na bateria, o carro pegou, entrei na balsa e logo a casa que eu fico, né, que é o Maria Vitória, né, perto da balsa, eu já entrei, lá dentro o carro apagou. Liguei para um amigo meu, que ele mora, ele tem casa lá em Arraial da Ajuda, ele estava lá. Liguei para ele, perguntei se ele não conhecia nenhum mecânico autoelétrico. Ele falou, não, eu conheço. Passou o contato para mim. Liguei para esse mecânico. Ele falou, não, traz aqui no outro dia. Mas ele já pegou e já falou assim, ó, já vou te adiantar que eu acho que é. Seu carro deve estar com problema no alternador. Eu falei, alternador? Ele falou, é. Ele falou, mas traz aqui que a gente vai ver. Chamei o guincho do seguro, levou lá, ele olhou de tarde a mim e falou, ele falou, ó, seu alternador fritou. Ele, o que aconteceu? Teu carro está vazando óleo. Caiu óleo no alternador. E aí seu alternador faleceu. Acabou. Tem que comprar outro alternador. Aí achou um outro alternador numa loja ali perto. Isso foi numa quinta-feira. Eu ia embora no domingo. No sábado eu fui pegar o carro. Estava pronto. Peguei o carro. Falei, bom, deixa eu dar uma volta. Rodei 10 km. Quando eu voltei, o carro começou, deu uma mensagem no computador de bordo. Pressão do óleo baixa. Quando eu parei na mecânica, eu chamei lá o mecânico e falou, ó, deu essa mensagem. Ele, abre o capô, liga o carro. O carro começou a vazar óleo para tudo quanto é lado. E aí ele falou para mim assim, ele falou, olha, sinto muito, mas você não vai embora com o seu carro amanhã. Eu falei, caramba, sério? Ele falou, sério. Tirei a foto, mandei pro meu mecânico, ele falou, não, Robson, traz aqui para São Paulo pra gente ver o que é então. Tive que trazer o carro de guincho, fiquei mais 3 dias a mais, fui ver passagem de avião só para voltar, mais de 5 mil reais. Falei, não vou dar. Acabei voltando de ônibus para São Paulo. O carro, e aí eu tinha um seguro, o meu seguro só dava direito até 400 quilômetros de guincho. Então eu tive que botar na cegonha. Voltou o carro na cegonha, a cegonha ainda demorou o prazo para devolver o carro. Quando o carro chegou, levei no meu mecânico, veio buscar ele. Aí ele quis me cobrar em segundo serviço. Eu falei, não, tá na garantia. Você vai me cobrar? Então eu vou te cobrar então as 3 estadias a mais que eu fiquei. Vou te cobrar o valor da cegonha e das passagens de ônibus. Beleza? Aí, não, então tá bom, então deixa por elas. O interessante é que eu já estava achando que ia acontecer algo, né? E aí me indicaram um outro mecânico aqui na rua de casa. Levei o carro para ele, ele olhou. Aí ele me chamou no mesmo dia de tarde e falou, ó, seu carro tá pronto. Eu falei, o carro já tá pronto. Ele falou, tá. Ele olhou e falou, ó, o que o mecânico era para ele ter feito era para ele ter trocado essa peça aqui, ó, que custa R$150, que é a tampa de válvula. O mecânico encheu seu carro de silicone. O silicone derreteu e começou a entupir. Por isso que vazou óleo, caiu óleo em cima do alternador, por isso que deu pressão de óleo baixa. Pensa num cara que ficou bravo. Só que aí eu não fui tirar satisfação com o mecânico, guardei para mim, bom, enfim. Ele perdeu um cliente.
Bom, foi esse o meu perrengue, né? E olha que interessante, eu tenho quase 20 anos que eu faço viagens de carro. Um dos perrengues que sempre pode acontecer é furar o pneu. Nunca um carro meu furou o pneu na estrada, né? E geralmente é o que acontece. E aconteceu isso comigo com o C4. Contanto que eu até fiquei desgostoso, acabei vendendo ele, foi quando eu peguei o Cruze. E aí viajei no outro ano com o Cruze lá para Bahia, fiz uma manutenção tal, com esse mecânico novo. Foi perfeito, o carro foi e voltou tranquilo, assim como das outras vezes. Mas isso é para vocês terem uma ideia de a importância de se fazer uma manutenção. Primeiro, fazer uma manutenção preventiva, mas quando você for fazer uma viagem longa, fazer uma manutenção, né? Detalhe, se você puder fazer o quanto antes da sua viagem, é melhor, porque você consegue rodar com o carro e ter aí certeza que está tudo bem, né? Segundo, um mecânico de confiança. Às vezes está lá o cara que cobra um valor baixo, mas o cara faz um serviço porco, né? Não trabalha direito, entendeu? Então aí você vai ter problema também, né? Então sempre faça uma revisão antes da sua viagem e faça com bom tempo de antecedência e mecânico de confiança, tá? Você fazendo isso, você vai se cercar de todas as situações para você não ficar na estrada. Mas lembrando, tem certas situações que fogem do nosso controle. Nós temos que ter essa ciência. Tem situações que fogem do nosso controle. Tá bom? O importante é você também ter um seguro do seu carro, se for possível aquele de quilometragem limitada. Ou no caso de você alugar o carro, que é o que eu vou fazer a partir de agora. Porque você com o carro alugado, você teve um problema com o carro, você liga lá na locadora, se o carro der para o carro locomover, eles vão te indicar um posto mais próximo e lá vão fazer a troca do carro para você. Se não, eles mandam um táxi, um guincho, te leva você lá no posto mais próximo e vão dar outro carro para você seguir a viagem. Tá bom? Então são essas coisas que me convenceu hoje de eu fazer viagem longa com o carro. Volto a repetir, não sei quando eu vou adquirir um outro carro, pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser sei lá quando aparecer aí vamos dizer assim, um achado, uma oferta irresistível, aí sim, não sei, de repente eu posso estar viajando com esse carro também, não sei, mas hoje eu posso dizer que eu virei fã de viajar com um carro de locador. Tá bom? Se você já teve algum perrengue na estrada, deixa aí nos comentários. Divide a sua experiência conosco. Tá bom? Bom, era isso, era esse o bate-papo de hoje, né? Que eu queria aí compartilhar com vocês, que acho que eu estava devendo aí com vocês. Lembrando que daqui a 15 dias, no feriado, a gente vai ter mais uma viagem aí para o canal, né? Então nós vamos aí gravar estrada, é uma rota que eu nunca fiz, né? Os planos é para ir lá para o Espírito Santo. Então nós vamos fazer uma rota aí, um caminho que eu nunca andei, então nós vamos gravar aí, né? Vamos também gravar aí um preparativo de viagem. O carro já está alugado. Eu vou contar aí é bem provável que antes da viagem eu faça um vídeo explicando os detalhes aí do aluguel deste carro, né? Como eu aluguei numa locadora, depois aluguei numa outra, pesquisando valores, né? E eu consegui aí um valor bacana que eu vou dividir com vocês aí, tá bom? Mais uma vez, aproveitando a oportunidade, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe os vídeos para ajudar aí o canal a crescer. Tá bom, internautas? Mais uma vez, obrigado aí pela sua preciosa atenção. Um abraço, fui!